Você já saiu de uma conversa e ficou se perguntando depois se falou demais? Ou você já ficou quieto para não compartilhar nada, com medo do que seu parceiro ou um amigo ia pensar de você? Se você já se perguntou o que vale a pena compartilhar com seu chefe, com um colega de trabalho ou com quem você se relaciona para ter a melhor relação possível, essa conversa é para você. Em relacionamentos de longo prazo, por que eles desmoronam? Teve um estudo que analisou pessoas que se amam há muitos e muitos anos. Eles levaram os casais para o laboratório e pediram que cada um tentasse adivinhar o que o cônjuge estava pensando e sentindo. E eles erraram em 80% das vezes. Sério? Professora da Harvard Business School, pesquisadora e autora. Já apareceu no The New York Times, The Wall Street Journal e na The Economist. Ensina a arte e a ciência da comunicação. Leslie John. Outra coisa que piora muito isso é um conceito chamado expectativa de ler a mente. Ele é bem traiçoeiro, porque quem tem essa expectativa acredita, sem perceber, que o parceiro deveria simplesmente saber como a gente se sente. Tipo, deveria sacar que a gente teve um dia péssimo e ficou chateado só pelo nosso jeito, pela nossa cara, sei lá. Aí, quando a pessoa não reage, a gente se irrita. Sendo que se a gente só dissesse, meu dia foi uma bosta, tô cansado, pode me dar um abraço? Né? O que acontece por dentro com alguém quando ela decide não falar o que realmente está rolando e essas coisas vão se acumulando? Tá, então primeiro... Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Recebemos hoje a inspiradora Leslie John. Ela é professora da Harvard Business School, pesquisadora premiada e autora, com destaque no The New York Times, no The Wall Street Journal e na The Economist. Ela ensina a arte e a ciência da comunicação, para você falar com clareza, honestidade e impacto. Leslie, obrigado por estar aqui. Obrigada por me receber. Tô empolgadíssima. Eu tô animado porque você tem estudado essa questão de falar de menos e falar demais. E por que vale a pena ser mais vulnerável quando a gente compartilha. Falar mais em vez de ficar em silêncio. E quando a gente se cala Sim. nas relações com as pessoas da nossa vida, isso pode acabar machucando a gente. E eu queria entender, por que ficar em silêncio nas relações, falar de menos, ou não se permitir ser vulnerável, machuca a gente, em comparação com falar demais? Sim, legal. Foi um ótimo jeito de abrir essa conversa. Então, existe sim falar demais, aquela coisa do informação demais. Mas repetidas vezes, eu vi que o problema maior é falar de menos. A gente se preocupa demais com compartilhar informação demais, e se preocupa de menos quando compartilhamos informação de menos. E isso aparece em todas as áreas da vida, mas nas relações. Uma coisa que a gente vê é que isso é bem sorrateiro. Porque quando alguém diz se abre mais, compartilha mais, a gente pensa, sim, claro, se abre e compartilha. Parece ótimo, né? Mas enquanto eu escrevia o livro, a própria escrita foi uma terapia incrível para mim. Eu adoro minha terapeuta, mas de verdade isso me transformou. E uma das formas como me transformou foi pelo que eu aprendi sobre relacionamentos. Então, em relações de longo prazo, por que elas acabam? Na maioria das vezes, não é um caso dramático, uma grande traição. Isso pode acontecer, e é horrível. Mas mais frequentemente, o que destrói é um afastamento lento. É como aquela analogia. 2 barcos saem quase na mesma direção, só 1 grau fora do rumo. No começo, nem dá para notar. Só que se você nunca corrige a rota, uma hora vocês estão longe, e você não fez nada. Sim. Isso vale para amizades, relações de trabalho ou relacionamentos amorosos? Acontece em todas as relações, mas eu diria que principalmente nas relações românticas. E o motivo é o seguinte: quando a gente está num relacionamento amoroso de longo prazo, a gente conhece melhor a pessoa com o tempo, né? Quanto mais tempo você está com alguém, mais você conhece os valores e o jeito dessa pessoa. Só que o problema é que a nossa confiança de que conhece a pessoa cresce mais rápido do que o nosso conhecimento real. E aí começa a dar ruim, né? Entendi. Porque se você acha que conhece seu parceiro mais do que conhece de verdade, você presume coisas e para de perguntar. E faz o mesmo do outro lado. Você acha que ele te conhece e para de compartilhar. E é claro que aí o problema começa. Porque se você para de compartilhar, você para de aprender sobre o outro. E aí começam a surgir essas briguinhas pequenas, esses atritos e... Então, quanto mais tempo de relacionamento, mais você tem que falar demais. Você precisa continuar perguntando e continuar respondendo.
E para deixar isso mais concreto, teve um estudo que analisou pessoas que se amavam há muitos e muitos anos. O tempo médio de casamento era por volta de 12 anos. E o que eles fizeram foi levar esses casais para o laboratório e pedir que cada pessoa tentasse adivinhar o que o outro, o cônjuge, estava pensando e sentindo. E eles erraram em 80% das vezes. Sério? São pessoas que se amam há 12 anos. Tipo, nenhum dos meus casamentos durou tanto assim ainda, sabe? E mesmo assim, eles achavam que sabiam, né? E aí tem outra coisa que piora muito isso. Um conceito chamado expectativa de ler a mente, que é exatamente o que parece. Parece loucura, porque é tipo claro que você não consegue ler minha mente, quando você fala assim, em voz alta. Só que isso é bem traiçoeiro, porque quem tem essa expectativa acredita sem perceber que o parceiro deveria simplesmente saber como a gente está se sentindo. Ela deveria sacar que a gente teve um dia ruim e ficou chateado só pela nossa cara, pelo nosso jeito. E aí, como o parceiro não lê a nossa mente, quando ele não reage, a gente se irrita e depois se fecha, faz a parede, né? Aí vira uma bola de neve de erros. Sendo que se a gente só falasse, meu dia foi uma droga, tô exausto, posso ganhar um abraço? Né? A gente expressa o que precisa. E curiosamente, pessoas com alta expectativa de ler a mente têm isso como um traço mesmo. É bem estável. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. Eu pontuo alto. Então, quem tem isso mais alto costuma estar associado a uma pior qualidade do relacionamento e a relações que duram menos, mas tem esperança. Porque é autoconsciência, né? Inclusive, existe uma escala, eu tenho uma no meu site, para você se avaliar. Eu sou muito alta nisso, mas quando eu aprendi, tem perguntas do tipo: meu parceiro deveria simplesmente saber o que eu estou pensando. Meu parceiro deveria reagir sem eu precisar dizer nada. E quando isso apareceu para mim, tão na cara, e eu respondi, o resultado deu. Você tem expectativas muito altas de leitura de mente. Aí eu mudei bastante. Eu percebi que o que parece comunicação demais, na verdade é só comunicação. Certo. E o meu casamento hoje já era bom. É o meu segundo casamento. Eu tive um primeiro casamento. Então no segundo, é tipo não cometer os mesmos erros. E ficou muito mais rico. Então, você Sim. casou 2 vezes. E você ainda está casada. Sim, Quanto tempo durou o seu primeiro casamento? 5 anos. E quantos anos você tinha quando casou? 28. Ficou 5 anos e então você se divorciou por volta dos 33, né? Sim, por aí. Por que esse casamento acabou, olhando agora com a lente da sua pesquisa e com a experiência que você tem hoje? Imagino que tenha sido uma soma de coisas. Isso aqui não é uma sessão de terapia. Mas com base nessa conversa e nessa pesquisa, o que você teria feito diferente? Ainda que fosse a pessoa certa ou se não fosse o encaixe ideal. Mas o que você teria feito diferente antes de casar, para entender melhor se era o caminho certo? Com certeza. Olhando pra trás, a primeira coisa é que eu era nova demais, com 28. Eu não tinha a compreensão emocional de mim mesma que eu tenho hoje. Muita gente nessa idade até tem, mas eu não tinha. E assim, eu amo a minha família. Sabe quando você pensa, ela tá falando isso pra dar uma suavizada? Eu tive uma infância feliz, mas lá em casa a gente não conversava sobre sentimentos e emoções. Sério? Então eu lembro que quando eu tava passando pelo divórcio, já nos meus 30 e poucos, meu terapeuta perguntou: como você se sente? E eu comecei a listar coisas da cabeça, tipo pensamentos. Aí ele: isso não são sentimentos. Eu: tá, então, eu tô triste. Ele: dá pra ser mais específica? Até que ele me entregou uma coisa chamada Roda das Emoções, que ajuda muito, e eu falo dela no meu livro. Ela te faz perceber como as emoções têm várias camadas, e ajuda a se entender melhor. Então é por isso que eu digo que eu era, emocionalmente, nova demais. Você não sentia emoções. Ou você bloqueava a emoção. Achei que você tava brincando. Eu sentia emoções, Sim, mas todo mundo você sente. sentia. Só que não conseguia comunicar Eu esse não conseguia sentimento. comunicar, eu não entendia minhas emoções. Eu não respeitava minhas emoções. Eu não validava. Se eu sentia algo desconfortável, eu só ignorava e nem entrava em contato com aquilo. Eu não tinha vocabulário emocional. Eu não sabia diferenciar decepção, frustração, raiva, tristeza. Pra mim era tudo meio que bom ou ruim, sabe? Eu tô me recuperando desse analfabetismo emocional. E isso não ajudou em nada. Então, no fundo, o principal motivo era eu naquela fase. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu nunca deveria ter me casado com ele. Certo. E eu acho que muito disso tem a ver com entender as próprias emoções, sabe? Eu sou super defensora de inteligência emocional. É aí que está a chave.
Quociente de inteligência é ótimo, e eu falo isso como professora de Harvard. Mas quociente emocional, se eu tivesse que escolher um dos dois, sem dúvida eu escolheria o emocional. E eu não teria dito isso 10 É muito anos curioso, atrás. porque durante Então, boa parte da minha infância eu provavelmente tinha o menor QI de todo mundo. mas o maior que Eu aprendi na base do sofrimento e de me sentir muito burro, porque eu ficava lá embaixo no ranking da turma. No fundamental, no ensino médio, na faculdade, eu ficava nos últimos, porque eles faziam essa classificação. Meu Deus. Então eu sempre me via ali entre os 4 últimos. E isso só reforçava. Pronto, eu sou Sim, burro. é horrível. Eu não consigo entender isso. Por mais que eu tentasse, era como se eu pensasse: eu nunca vou ser inteligente. Só que aí o que eu fazia era observar as pessoas o dia inteiro. Eu estudava o comportamento delas. Eu ficava olhando. Por que elas reagem assim? Eu só ficava ali, observando pessoas o dia inteiro. Na escola, fora da escola. Eu sentava e ficava, não de um jeito esquisito, mas só prestando atenção mesmo, observando as pessoas o tempo todo. E eu me perguntava direto: por que ela respondeu assim? Por que ela fez essa cara? Por que ela se inclinou para frente? Por que ela... E aí eu virei um ótimo observador e um ótimo ouvinte. E é interessante porque a gente está falando do poder de se abrir mais e se revelar. Mas eu acabei virando um ótimo ouvinte e ficava puxando. Me conta mais. Me conta mais. Por que isso? Por que aquilo? E fazendo isso eu consegui construir relações muito boas e entender de onde as pessoas estavam vindo. E eu acho que quando você entende melhor o lugar do outro, a pessoa se sente conectada. Completamente. E quando você se sente conectado, você se sente seguro. Você gosta mais das pessoas, quer conviver mais, e vocês criam oportunidades juntos, seja em amizade, no trabalho, e acho que é por isso que eu acabei indo para esse programa. Porque eu faço perguntas. Agora fiquei bem curiosa. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu esse padrão de, sendo bem sincera, as pessoas parecerem gostar mais de você? Do que você gosta delas? Tipo, quererem sair com você mais do que... Sim, nessa fase da minha vida, com certeza. Porque por muitos anos, quando eu não tinha amigos e não tinha, sabe, um negócio, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, para criar oportunidades para você, você precisa conhecer muita gente. Tipo, se você está começando um negócio, você precisa de clientes. Então você tem que aparecer, se colocar no mundo. Conhecer todo mundo que der e oferecer serviço, ajuda e, sabe, coisas de graça para a pessoa entrar. Aí quando você consegue clientes, ou tem um negócio, ou seja lá o que for, eu percebi que eu estava dando demais pra gente demais. E não sobrava energia pra mim. Sim, E eu também não sentia que eu recebia de volta de pessoas suficientes. Então eu virei alguém que dá demais, que se expõe demais, que tenta agradar todo mundo demais, porque eu queria que todo mundo gostasse de mim. E eu queria me sentir seguro emocionalmente. sim. E aí eu levei, sei lá, os últimos 7 anos nesse vai e vem de aprender a criar limites melhores. Aprender a me curar mais fundo. Pra não sentir que eu preciso que todo mundo goste de mim ou que eu tenho que ficar dando o tempo Sim, todo. essa realização é muito importante. E fazendo isso, criando esses limites, eu fui recuperando essa energia e colocando nas pessoas de quem eu mais gosto. E não é que eu não fale com as pessoas quando elas me chamam, ou algo assim. Mas eu aprendi a dizer não muito mais do que quando eu tinha, sabe, 20 e poucos muito e começo dos importante. 30. Porque um jeito de pensar no não é, pra que você está dizendo sim? Tipo, quando eu digo não pra encontrar um doutorando novo às 5 da tarde, eu tô dizendo sim pra brincar com meus filhos às 5, né? E quando eu comecei a pensar assim, isso dá uma sensação de poder, de escolha. E eu perguntei sobre essa possível assimetria de gostar ou de conexão, porque você naturalmente, quer dizer, hoje você faz isso no seu trabalho, mas desde cedo parece que você era muito curioso e fazia perguntas. E quando você pergunta, as pessoas acabam se abrindo com você. E quando as pessoas se abrem, as pessoas adoram se abrir. Eu sei que alguns podem dizer, ué, eu não gosto de me abrir. Mas você gosta, em certos contextos. Eu vou te dar dados. Mas você tá demonstrando interesse pela pessoa. Tá dando atenção e ela ganha espaço pra falar. E se abrir? Não tô falando de técnica de conversa ou manipulação, mas de abrir seus sonhos, suas preferências. Isso ativa áreas de prazer no cérebro. Então é literalmente gostoso. E isso cria confiança. E aí, eu tava lembrando de numa situação engraçada, um jeito de isso dar errado, quando aparece essa assimetria de troca. Porque um compartilhar saudável para construir relações, amizades, relações de trabalho e relacionamentos amorosos é a dança da reciprocidade. Eu revelo uma coisa, você retribui, talvez aumente um pouquinho a aposta. E isso vai se desenrolando de um jeito bonito, numa escalada gradual, juntos.
Às vezes, isso desanda por vários motivos. Um jeito engraçado de desandar. Engraçado porque eu vou contar uma história às minhas custas. De nada. É quando assim. Se alguém se abre muito com você e você não se abre de volta, às vezes a pessoa pode sentir que, deixa eu falar de outro jeito. Relações parasociais são péssimas pra isso. Tipo, o Jerry Seinfeld, eu adoro o Jerry Seinfeld. Eu assisti a todos os episódios de Seinfeld e eu sinto como se ele me conhecesse, porque a gente confunde o fato de eu saber muito sobre ele, pelo que eu vejo do lado profissional dele, com uma relação real, só que ele não sabe nada sobre mim. E mesmo assim eu sinto como se a gente fosse amigo. Então, certa vez, quando eu estava em um teatro com meu marido, no intervalo, vi o Jerry acompanhado de sua esposa. E eu, no impulso, fui até ele e falei, "Oi, Jerry", como se a gente fosse velho amigo. Ele não fazia ideia E de quem sim, você era. ele ficou tipo... E eu na hora pensei, meu Deus, eu já me arrependi. Porque eu imediatamente consegui ver pela perspectiva dele. Caramba, sou eu e uma desconhecida maluca vindo falar comigo. Deve acontecer com ele o tempo todo. Aí ele tem um jeito padrão. Ele fala, bom te ver, e continua andando, tipo, o mais rápido possível sem virar corrida. Então tem umas situações meio estranhas que podem acontecer às vezes. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente estava falando do seu começo, de casar, do que aconteceu, eu acho que isso toca num ponto importante sobre inteligência emocional. E como, pelo que você contou, você foi entendendo pessoas desde cedo porque você observava, era curioso e foi desenvolvendo habilidades de comunicação. Eu acho que eu entendia as pessoas porque eu sentia tudo muito profundamente. E eu não tinha amigos, e me sentia muito incapaz de ser inteligente pelos meus resultados na escola. Então, como eu sentia muito, eu me deixava ficar num estado interno de sofrimento, o tempo todo. Tipo, o que tem de errado comigo? Por que eu tô aqui? Qual é o sentido da vida? Era uma ruminação constante, um pensamento e um sentimento de eu sou um lixo, eu sou ruim, eu tô errado. Eu nunca vou ser tão bom quanto ninguém da minha sala, quanto mais do mundo. Qual é o sentido de estar vivo? Esse tipo de espiral. Sim, E eu acho que, por causa disso, com o tempo eu criei coragem de dizer, tá, deixa eu entender por que eu sinto isso e deixa eu tentar aprender. Se eu não consigo aprender na escola, eu vou achar um jeito de aprender fora da escola. E aí eu fui para a dinâmica humana, comportamento humano. Por que as pessoas pensam, sentem e agem do jeito que agem, falam do jeito que falam, andam do jeito que andam? é fascinante. Deixa eu observar e tentar aprender com a dinâmica e com o comportamento humano. Sim, Como professora de Harvard, você acha que QE é muito mais valioso do que QI? Só que a maioria das pessoas no mundo está tentando ficar mais Completamente. inteligente em alguma coisa, pegar mais diplomas, ganhar mais credibilidade, quando essa não é a resposta. eu sei. Eu não tô ajudando muito a vender os nossos diplomas, eu sei. Mas o que a gente vê é que cada vez mais os cursos mais procurados pelos executivos são os de liderança e comunicação. Só que é frustrante porque nos MBAs, muitas vezes a disciplina pior avaliada é justamente a de liderança. Depois eles voltam como ex-alunos e falam: eu queria ter prestado atenção porque tudo é psicologia, tudo é comunicação. Tudo. Agora deixa eu te perguntar. Você acha que as pessoas deveriam casar se elas têm QE baixo? Ah, eu adorei essa pergunta. Adoro essa pergunta. Se você é muito inteligente, tem QI alto, mas tem QE baixo, você deveria casar? Eu adorei essa pergunta. Mas isso é um assunto bem delicado, Luiz. Vamos lá. Eu acho que para casar, você precisa, primeiro, se entender. Precisa entender o que você quer. E isso é bem consciente de inteligência emocional, né? Mas eu também acho que... Porque você disse que tinha QI alto e QE baixo antes de Isso. casar. E eu não deveria ter casado. Porque você não se conhecia emocionalmente. Mas de forma analítica, você sabia o que queria. Eu quero casar. Eu quero segurança. Eu quero um lar. Eu quero um cara que tenha tal trabalho ou que tenha tal aparência. Então, no papel, você sabia o que queria. Sim. Mas eu acho que mesmo isso é analítico, só que também é superficial. E eu acho que você precisa se perguntar, tipo, quais são meus objetivos? Será que eu quero ter filhos? Onde eu gostaria de morar? Como eu quero que seja meu dia a dia? Essas coisas importam muito num relacionamento e não são necessariamente super profundas ou só emoção. Mas ainda assim, são coisas muito importantes de entender sobre você e sobre o seu parceiro. E eu acho que as pessoas variam muito nessa combinação de pontos fortes, nessa predominância de QI e QE. E assim, na academia, eu posso dizer isso como acadêmica. O QI reina absoluto. Absoluto até demais, na minha opinião.
E muitas vezes isso acontece às custas do QE. Só que vários amigos meus da academia são pessoas incríveis, super bem casadas, felizes, sabe? Então eu acho que é sobre achar o seu encaixe, né? E no meu caso, eu sou uma pessoa muito carinhosa, bem do toque, bem do afeto. E essa era uma parte muito importante de mim que eu não tinha respeitado e nem entendido. Fiquei confuso agora. Porque você tinha QI alto e QE baixo antes de casar. Mas agora eu tô te ouvindo dizer que você é uma pessoa mais emotiva, do afeto, do sentir. Eu sou uma pessoa bem do sentir, com certeza. Mas naquela época você não era assim, né? Não, mas o que acontecia naquela época é que eu não estava conectada comigo mesma, sabe? Eu descartava meus sentimentos. Eu descartava minhas necessidades. E as coisas que eu queria num cara, tipo, hoje eu posso falar porque eu tenho consciência disso. Eu queria aquela coisa de suspirar mesmo. A empolgação, o romance. Eu queria isso. Só que eu ignorava isso. Eu travava, eu desligava. Por quê? Bom, por várias coisas da minha criação. E sabe, eu não quero trazer tudo isso pra cá, mas é isso que eu quero dizer. Ficou mais claro? Claro. Sim, sim. Mas eu também acho muito interessante. A gente estava falando no começo um pouco sobre ser pai e mãe. Nossa, eu não trocaria isso por nada. É algo que te coloca no eixo, é incrível. E eu penso muito nisso. Eu fico. Meus pais acertaram em tanta coisa. Olha onde eu cheguei. E eu penso assim. Minha teoria é que pai e mãe não conseguem ser perfeitos. Fazem o melhor que dá. Todo pai e toda mãe estraga o filho de algum jeito. Meu objetivo é não estragar meus filhos do mesmo jeito que meus pais me estragaram. Então, com os meus filhos, e talvez agora eu esteja compensando demais, só que eu tô me guiando por dados. Então, com meus filhos, meus meninos, eu sou bem do tipo, como você tá se sentindo? Eu tento fazer eles se expressarem, e hoje eles conseguem colocar em palavras as emoções. É surreal. Eles falam, tô me sentindo decepcionado, tô me sentindo frustrado. Eu tô me sentindo, enfim, falam coisas mais sofisticadas. Não só o básico. E eu fico, meu Deus, isso é incrível. E eu tento muito cultivar isso. Tanto que é interessante, porque a minha mãe é extremamente inteligente. E na época dela, sabe? Ela nasceu em 1949. Naquela época, o quociente de inteligência era ainda mais idolatrado. E ela pulou pelo menos 2 séries. Ela sempre foi muito bem na escola, é farmacêutica, super bem-sucedida e tudo, mas ela sofreu em outras áreas, de um jeito mais sutil. E eu só fui entender isso recentemente, nos últimos anos, conforme eu aprofundei minha relação com ela. E minha teoria é, imagina isso, você ser 2 ou 3 anos mais nova e ser menina. Tipo, meninas adolescentes são muito cruéis. Isso deve ter sido muito difícil pra ela, sem ter maturidade emocional pra lidar. E aí, com meu filho, que acabou de fazer 5 anos, a gente fez o oposto. A gente segurou ele 1 ano. E a minha mãe fica, por que vocês fizeram isso? Ela respeita, mas fala, ele é muito inteligente. E eu, sim, ele é super inteligente. Mas a maturidade emocional, eu quero que ele consiga lidar com sentimentos difíceis, processar isso, sabe? Enfim, tô viajando aqui. Interessante. Tem uma coisa que você falou antes sobre essa expectativa de ler a mente. Sim. Tipo assim, em relacionamentos entre homem e mulher, quem costuma ter mais essa expectativa de ler a mente do outro? Então eu chutaria que as mulheres têm mais essa expectativa de ler a mente do que os homens. Quando alguém tem uma expectativa muito alta de ler a mente... Mas não por muita coisa. Tá. Então, quando alguém tem essa expectativa alta no relacionamento, esperando que o parceiro saiba o que ela pensa e sente o tempo todo, Sim. ou quando ela tá sentindo emoções que não gosta, o que isso causa na Sim. relação? O que acontece quando alguém tem essa expectativa alta de leitura de mente do parceiro? Sim, exatamente. É pesado. Falo por experiência própria. Então, o que isso significa é que você cria expectativas irreais, né? E aí você se prepara para se decepcionar, porque você supõe coisas sem perceber. E esse é o problema. É tudo implícito. Você nem nota que está fazendo essas suposições, e isso deixa tudo ainda mais traiçoeiro. Então, se um dia você está se sentindo péssimo e só quer que seu parceiro chegue e te dê um abraço gostoso, mas você não fala nada e por fora nem mostra isso, se ele não faz, você pensa, poxa, ele não me ama. Ele é frio, ele é um insensível. Aí você inventa um monte de coisa e fica só na sua cabeça, né?
Então, o que essa minha expectativa alta de leitura de mente me ensinou foi a perceber isso e falar: Colin, eu tô me sentindo péssima, eu preciso de um abraço. Então, Mas não falar, tipo, por que você não me abraça logo? Porque aí ele vai dizer, eu não sabia. aí a gente conversa e eu falo: pra mim, na dúvida, é carinho e abraço. Eu não preciso que você resolva o problema, eu sou bem do toque. Sim, E é interessante porque isso abriu uma conversa entre a gente. Porque ele falou, e eu sempre pensei um pouco. Ele é meio distante. Eu sei que ele me ama, mas ele não é todo meloso, todo grudado como eu. Aí ele disse: Sabe, eu tenho uma questão, um certo complexo, porque eu sou um cara muito alto e também fui jogador de futebol profissional. E por causa disso, ele sempre foi muito cuidadoso para não invadir o espaço das pessoas, para não parecer intimidador. Ele nunca quis porque ele é super respeitoso, sabe? E principalmente não quer que mulheres se sintam desconfortáveis. Só que às vezes isso pode parecer até com a própria esposa meio frio, meio afastado. E eu achei isso muito interessante. Se eu não tivesse perguntado, eu nunca teria imaginado isso, porque eu não sou assim. Então é muito, muito importante, porque quando você compartilha, quando fala como se sente, isso vira uma conversa também. E aí vocês ficam mais íntimos porque se conhecem de verdade. Estudo atrás de estudo mostra que se sentir conhecido de verdade, por quem você é, com defeitos e tudo, é um dos maiores indicadores de relações fortes. sério? Sim, na verdade, imagina o seguinte: imagina que eu tenha baixa autoestima. E de um lado, numa situação, meu marido poderia dizer: Ah, você é uma deusa, você é poderosa pra caramba. Você é tão centrada, tão confiante e é muito boa no que faz. Uma outra versão seria: Eu sei que você às vezes sofre com autoestima. E nem é dizer que tá tudo bem nem nada, é só falar como eu realmente sou. Isso prevê muito mais uma relação forte do que quando alguém te idealiza, porque a gente quer ser conhecido. Não é muito mais significativo saber que mesmo eu tendo baixa autoestima, ele ainda me ama? Tipo, ele me conhece. Não é uma coisa falsa. Eu não tô sendo uma impostora nesse relacionamento. Interessante. Sim, Você sente que você foi vulnerável em relações anteriores? não. E esse é outro ponto. Eu não era. Não compartilhava o que estava no seu coração ou na sua cabeça, nem as coisas tristes que você estava vivendo. Sim. E eu acho que no meu caso, quando as pessoas compartilham pouco, geralmente tem duas coisas por trás. O maior, que era o meu, é falta de consciência emocional. Eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não me entendia. E isso parece louco, porque é tipo, como assim eu preciso me entender? Se eu sou eu. Eu sou literalmente o meu corpo, minhas células. Por que a gente já não vem com esse entendimento embutido? Mas a gente não vem. Então, o núcleo do problema é esse, não se entender. E o segundo caso é quando a pessoa até se entende muito bem. Tipo meu marido. Ele se entende, mas é muito reservado. Mas quando alguém simplesmente não compartilha, você não sabe qual dos dois é. Então, no meu caso... Até se abrir, você não tem como saber. Sim. Interessante. Em que momento você teve uma virada emocional do tipo, ok, eu tô percebendo que eu sou assim. Eu tô percebendo mais. Que eu vim dessa criação. Que é tipo, talvez a gente nunca diga eu te amo, ou fala pouco. A gente não fala de sentimentos, ou é só aguenta firme, não chora. E você fica naquela de segue o baile. Engole o choro. Sim, vai e faz. Trabalha Tipo, duro, você aguenta. Para de frescura. Sim. Eu me identifico com isso em alguns aspectos. Mas quando foi que você teve essa virada emocional? E de novo, isso não quer dizer que minha infância ou meus pais foram ruins ou errados. Eles só não tinham as ferramentas para me ensinar essas coisas. Sim. Eu preciso aprender a evoluir emocionalmente, para ter relações mais íntimas e melhores com minha parceira, com meus filhos, com amigos. Sim. Quer dizer, foi uma sequência de coisas. O divórcio foi incrível. Te abriu por dentro? Assim, eu acho que pouca gente se divorcia. Eu não acho que as pessoas deveriam se divorciar. Eu acho que elas deveriam passar por um processo de estruturar o relacionamento. Claro, 100%. Para ver se estão Isso é o alinhadas melhor. nos valores certos. E não significa que vai dar certo sempre, mas fazer isso antes de dizer vamos casar logo. Claro, 100%. Do jeito que o mundo tá, infelizmente, a gente não é psicologicamente esclarecido o bastante. Eu me incluo nisso. Então, sabe, eu acho que muita gente tá em casamentos em que não deveria estar. Não deveria. Sim, Mas claro que eu sou suspeita pra falar. Hoje eu sou muito grata ao meu ex-marido.
Porque se não fosse por ele, eu nunca teria conhecido o Colin. Eu sei que mas sim. E enfim, o divórcio é uma coisa grande, que puxa muita autorreflexão. Eu tive um terapeuta ótimo, que ajudou muito. E isso me fez começar a destrinchar por que eu me casei com aquela pessoa. O que aconteceu, onde deu errado. Mas também, Então acadêmicos fazem terapia também? escondido. Mas se você tem um QI tão alto, por que falar com um... Não, mas é justamente o quê? A gente é quem mais precisa disso. Foi você que falou, não eu. A gente é quem mais precisa, tipo, meu Deus, terapia é a melhor coisa do mundo. E junto com exercício, pra bem-estar, eu acho. Mas você tem que encontrar a pessoa Claro, sim. certa, o terapeuta certo, né? Porque faz diferença. E além disso, eu tinha amigos bem próximos que me ajudaram a digerir e entender melhor o que eu queria. E teve um ponto gigantesco também. Isso tudo foi acontecendo aos poucos. É uma jornada emocional, né? Mas eu aprendi uma coisa que me ajudou demais. Foi um estalo que veio enquanto eu escrevia o livro, porque eu me corta se eu estiver me alongando demais. Pode continuar. Tá. Então, antes de eu me casar com o meu primeiro marido, no mês anterior eu fiquei com dúvidas. E eu fiquei com dúvidas porque eu tava, tipo, muito atraída por outros homens. Muito mesmo. E eu pensei, eu sei que sim, as pessoas sentem atração por outras. Mas no meu caso, era como se eu quisesse fazer alguma coisa a respeito. E aí eu pensei, isso não parece certo. Então eu liguei pra minha mãe e eu expus essa preocupação. Uau. E, Isso foi corajoso se expor desse jeito. sim, foi. Mas é porque eu tava muito perdida. Eu não sei o que fazer. A ponto de eu falar isso pra minha mãe. A gente é bem próxima, mas isso foi um baita assunto. Então Você eu... falou pra ela, mãe, eu tô com vontade de ficar com outros homens antes de casar. Eu falei sim. Sim. Eu... E o que ela disse? Isso é uma coisa grande de dizer pra sua mãe, né? Aí ela disse, sabe que é interessante? Porque antes de eu me casar com seu pai, eu também tive dúvidas. Uau. E, Você acha que seus pais deveriam ter continuado casados? bem, não. E aí eu fiquei tipo, opa, pera. Aí ela disse, mas... E ela falou, o motivo de eu ter ficado na dúvida, como você, é que eu gostava muito de flertar. Totalmente do jeito que ela falaria. Eu gostava muito de flertar com outros homens. Mas eu tô tão feliz de ter casado com seu pai. Aí Porque está. olha como a gente é feliz. Olha a vida que a gente construiu. E eu realmente acredito que eles são felizes de verdade. Eu não seria feliz num casamento assim, mas eles são muito felizes. E ela falou, sabe, essa parte física, aquela coisa a mais, eu só consigo pensar com as minhas palavras. Por isso eu fico meio assim. E ela não falaria do jeito que eu tô falando. Mas a parte física vai diminuindo. E o que a gente tem, o que fica, é um amor maduro, que dura. Aí eu pensei, ah, é? Então eu tenho esse amor maduro. E segui em frente. Eu casei. E depois? Sim, vou poupar os detalhes, mas não foi um bom casamento. A gente se divorciou, e aí Quando você soube que vocês não eram pra estar juntos nesse casamento? Foi logo depois de casar? Não. O dia foi feliz, e o primeiro ano também. Mas depois do primeiro ano eu comecei a sentir, isso não... Tipo, a vida real chegou e você pensou, não é isso. Mas e aí voltava, né? Porque é difícil. É muito difícil. Divórcio é uma coisa absurdamente dolorosa na hora. Mesmo quando é a decisão certa, é muito difícil. Porque dói demais. Mesmo quando é o certo a fazer. Vocês tiveram filhos juntos? Não. Mas isso também foi uma coisa que me mostrou que Você eu não queria ter filhos? Isso. Sim. Tá? Tá. Então eu me divorcio. E alguns anos depois do divórcio, eu recebo um e-mail. Meu irmão me coloca numa corrente de e-mails. E ele fala, Liz, dá uma olhada lá embaixo. E era entre os meus pais, porque meu irmão cuida das finanças deles. Só que lá no finalzinho, bem embaixo, eles tinham colocado meu irmão e esqueceram que no rodapé tinha uma conversa entre minha mãe e meu pai.
sobre a minha mãe indo pra casa do amante. Eu sei. Que droga, né? Eita. E eu fiquei tomada de raiva, porque... Uau, eles mentiram pra você sobre isso. Exatamente, porque eu voltei na hora pra aquela conversa. Eu pensei, você omitiu. Se você... Teria sido melhor você não ter dito nada do que ter contado metade da história. Tipo, como assim? Eu nunca teria casado com aquele homem se você tivesse... Se você tivesse me contado que o jeito de vocês compensarem era esse, e que funciona pra vocês. E assim, eu não tô brava por isso em si. Tipo, tudo bem, é questão de consentimento. No fim, tudo bem, tipo, cada um com seu modelo. Existem vários tipos de relação. Mas eu sei que pra mim, isso não dá. Eu preciso de monogamia. E aí eu me senti muito enganada. Eu fiquei com muita raiva. Mas eu nunca falei nada. Eu só fiquei vivendo com isso, Você já contou pra ela guardado. agora? Aí eu tô literalmente escrevendo o livro e penso. Isso é uma grande traição, de certa forma. Eu acho que sim. E eu sempre senti isso. Eu segurei isso por uns 10 anos. Então, ao longo dos Você anos... ficou 10 anos sem falar disso com ela? Você viu e não tocou no assunto. Isso eu sei, tá vendo? Eu sou evitativa. Mas aí, com o tempo, essa raiva foi passando. E eu me casei de novo. Mas você ainda tinha esse ressentimento aí dentro. Mas eu meio que... E aí... Você é boa em guardar emoções, né? Sim, até demais. Tô trabalhando Sim. nisso. E aí eu tava literalmente escrevendo o livro. No livro, pro capítulo 3, eu queria uma história de alguém que teve pouca troca, pouca abertura. E não percebeu na hora. Mas depois pensa, se eu soubesse... Só que é um tipo de história difícil de achar, né? E aí eu tava no meio da noite, sabe? Lá no fundo do meu sofrimento, que eu enfiei pra baixo. Tem alguma coisa aí. Total, é sempre de madrugada. Eu acordei e pensei, meu Deus, eu enfiei isso pra baixo. Eu nunca falei disso com a minha mãe. Ela não sabe que eu sei, nem que eu me sinto assim. Eu não sentia mais aquela raiva absurda, mas eu pensei, como é que eu vou escrever esse livro? Eu nem sabia se eu ia colocar essa história no livro. Isso foi um outro monte de conversa à parte. Mas preciso resolver isso em mim. Esse livro vai ser a maior hipocrisia se eu acredito no que eu tô escrevendo e não faço isso. Eu tenho que fazer. Sim. Então eu fiz. Eu conversei com ela e eu disse Você ligou ou foi cara a cara? cara a Uau. cara, com um copo gigante de uísque. Pra anestesiar as emoções. Você ainda não é uma... São situações extremas, né? Eu sou humana também. Então, Sim, claro. Você ainda não tava 100% pronta pra encarar de frente, mas eu tô brincando. corta essa parte. E tomei uma creatina. Sim. E aí, eu falei, Você disse, tem uma coisa pra te contar. Vamos nos encontrar. Ou você só a encontrou e falou. então eu acho que foi tipo... Não, eu acho que eu não avisei antes. Porque como é Então que vocês avisa? só se encontraram. Aí ela ia ficar ruminando. Então eu só pensei, vamos fazer logo. Vocês se encontraram. E aí como foi que... A gente tava tranquila, as crianças dormindo. Só eu e E ela. você falou, 10 anos atrás eu vi você. Como você pôde? Não. Eu pensei em como eu ia começar e falei. Você lembra daquela ligação antes de eu casar no meu primeiro casamento? E ela disse, sim. E foi um sim com um calor. Um acolhimento, sabe? Não foi defensivo. Era um sim meio consciente, carinhoso. E ela falou, sim. E eu sempre me perguntei se eu falei a coisa certa. Meu Deus. E eu fiquei, meu Uau. Deus! E aí eu contei pra ela como eu me senti. E ela ficou, uau! E disse, eu entendo totalmente isso. Na época, eu realmente não achava que estava omitindo nada. E isso é parte de... Ela não achava. Não achava. E esse é o ponto. Muitas vezes, a ideia de compartilhar nem passa pela nossa cabeça. Ela nem parou pra pensar se isso era relevante, sabe? Tipo, Se ela soubesse, seria tipo, ah, sim, você pode casar e depois ter um amante mais pra frente. eu sei. A gente tá dando muito benefício da dúvida pra ela. Mas foi muito curativo conversar com ela sobre isso e dizer como eu me senti. E aí eu percebi. Mãe, o que você ia fazer? Era um mês antes do meu casamento. Você também estava numa situação difícil. E aí eu também entendi que isso era tanto meu quanto dela. Porque fui eu que não respeitei o que eu realmente queria num parceiro. Então eu não posso colocar tudo nas Sim, costas dela. Não é tudo culpa dela. Uma coisa que ela poderia ter dito talvez mudasse tudo, mas não era responsabilidade dela decidir. Quem tinha que decidir era você. Você tinha 28, não 17. Tipo, Exatamente. mãe, eu não fazia Eu sou ideia. uma mulher adulta. Exatamente. Então você não pode colocar isso nela. Mesmo que ela dissesse, a gente tem uma ótima relação e também se diverte por fora. Provavelmente você ainda teria casado. Eu sei. Eu falo que não teria feito, mas eu provavelmente teria me convencido. Porque é muito difícil cancelar nessa Sim, altura, claro. né? Então, sim. Então eu fico curioso. O que acontece com o seu autorrespeito?
ou com o autorrespeito de qualquer pessoa quando a gente não expressa a Nossa, eu nossa amei verdade isso. para alguém? Por que você passou uma década sem dizer como se sentia? O que aconteceu com o seu autorrespeito nesses 10 anos, engolindo e suprimindo suas emoções? Eu acho que engolir a emoção, sabe? Não é se respeitar. É algo que vai contra você mesmo. É esse padrão de se evitar e de não encarar coisas difíceis. E encarar coisas difíceis é duro. Mas por outro lado, eu tive com a minha mãe, tipo, a conversa mais constrangedora do planeta, digna de Guinness Book. E hoje a gente tá mais próxima do que nunca. A gente teve uma conversa incrível depois disso que, assim, no total, foram umas 2 horas. E coisas que eu achava que eu vivia sozinha. De repente, eu não me senti mais sozinha. Por exemplo, a gente falou sobre amor, sobre o que ela acha que amor é e o que eu acho. Foi fascinante. E eu falei, mãe, quando eu tive o Oliver, o nosso primogênito, quando colocaram ele no meu peito, eu não senti aquele amor instantâneo, todo derretido por ele. Eu senti foi dever, responsabilidade e curiosidade. Tipo, esse é um ser humaninho muito estranho que acabou de aparecer aqui. Foi bem racional. Sim, Mas eu sempre senti um pouco de vergonha disso, porque eu pensava, muitas mães sentem de outro jeito. Elas ficam, meu Deus. E eu senti dever. E ela disse, eu senti a mesma coisa. E depois veio, sabe? Foi chegando aos poucos. Tipo, hoje eu sou super mãezona, toda derretida. Eu beijo o pezinho, beijo o bumbum. Eu sou obcecada. Mas pra mim veio depois. E foi uma conversa maravilhosa, e é isso que acontece quando você se abre, você fica menos sozinho. Ok, mas sobre autorrespeito, eu também acho que quando você fala coisas difíceis pra outra pessoa, por exemplo, um caso clássico é dar um feedback difícil pra alguém, né? sim, Como empreendedor, você provavelmente tem que dar feedback difícil com certa frequência, imagino. E estou curioso. É importante dar feedback difícil para as pessoas da sua Sim, vida? Por quê? 100%. É um presente. É um presente, porque E se a pessoa não sabe receber feedback? certo, aí entra o principal, saber dar feedback bem. Mesmo que você fale com todo cuidado, na ponta dos pés, e faça, sabe, 5 elogios antes e depois venha com aquele ponto. E a pessoa fique arrasada. Você pode tentar do melhor jeito, com calma, elevando a pessoa, fortalecendo, sanduichando, um ponto de melhoria no meio e depois fechando bem. E ainda assim, tem gente que não consegue receber. Sim, é verdade. Eu acredito muito na habilidade de entregar feedback. Claro que tem gente muito defensiva, muito insegura, e num momento tão difícil da vida que não consegue lidar. Mas também é papel de quem dá o feedback pensar. Esse é o momento certo para essa pessoa? E você tem que ter paciência. Sim. Mas se você fica esperando e nunca fala, Aí fica tarde demais. Não, eu sei. pode passar um Ótimo mês e ponto. você pensa, vamos esperar o momento ideal. Certo. Talvez Aí não fica tarde exista um momento demais, ideal, com certeza. mas você tem que falar. E fazer o outro falar também. Certo. E eu acho que isso que você falou sobre respeito é muito bom, porque é uma ótima forma de enquadrar um feedback difícil. E eu sei que existe essa ideia do sanduíche de feedback. Você falou disso. Eu já pesquisei o sanduíche de feedback, porque eu tinha um certo desprezo por isso. Eu pensava, isso é papo furado. Porque até você chegar no meio, se você enche de elogio dos dois lados, a pessoa já se perde. Então, eu e minha melhor amiga, a Alison Brooks, que é colega, a gente fez estudos variando a ordem do feedback para ver se o sanduíche melhorava. Porque eu olhava e pensava, esquece esse sanduíche. Então qual é o melhor jeito de dar feedback, pela sua O pesquisa? sanduíche funciona. Sério? A gente ficou com o rabinho entre as pernas. Na real, terminar com positivo não é tão importante. O que importa é começar com algo positivo. E isso pode significar várias coisas. Eu gosto dessa ideia de respeito, porque você pode dizer, olha, eu te respeito, eu te devo isso, você merece a verdade, com honestidade. Né? Sim. É um ótimo jeito de colocar isso. Eu tô te dando esse feedback porque eu te respeito. Se eu fosse ficar te dando feedback o tempo todo sem me importar, aí é porque eu Aí não ligo. não tô sendo gentil. Gentileza Querer é te ver crescer, querer ver você evoluir. 100%. E eu sou meio que a vilã oficial na Harvard. Eu sei, eu não pareço vilã. Mas eu sou a presidente do Comitê de Desempenho Acadêmico. Então, quando alunos do MBA tiram notas ruins o suficiente, por qualquer motivo, eles vêm ao comitê e precisam meio que se justificar para poder continuar. Então eu estaria no seu escritório o tempo todo. Sim. Eu nem teria passado em Harvard, mas se eu tivesse e isso começasse a acontecer, eu estaria lá direto. E eu fui evoluindo no jeito de conduzir essas reuniões, porque as pessoas chegam chateadas. Por que eu tenho que sair? Ou por que eu tenho que refazer prova?
Sei lá. E no começo, meu jeito era: a pessoa pergunta, eu respondo, tipo, é por isso. Só que isso é péssimo, porque coloca tudo num clima de Sim, defesa, de tá, vou te explicar por quê. E isso nunca funcionava bem. Então hoje, nos primeiros 20 minutos da reunião, eu não falo nada. Eu deixo eles falarem. E se tentam me perguntar por quê, eu devolvo a pergunta. Porque eles precisam falar, precisam dizer como se sentem. Eles nem sabem que precisam disso, mas precisam ser ouvidos. Aí eu escuto. E depois que eu escuto, eu também entendo mais sobre a pessoa e sobre como eu posso ajudar de verdade. E aí fica super construtivo, porque a gente entra no que dá pra fazer, de fato. E eu acho que às vezes, quando a gente dá um feedback difícil, acha que precisa agir mais, falar mais. Mas só ouvir já tem muito valor, porque as pessoas precisam colocar pra fora com você. Mesmo que você já saiba o que elas vão dizer, o ato de dizer é muito importante. é interessante porque eu tenho uma. Eu não sei se é uma regra, mas antes de eu e minha esposa entrarmos num relacionamento sério, quando a gente ainda estava saindo, não era casamento, mas era um namoro, eu falei: olha, eu tô disposto a. Sabe? Eu tô disposto a assumir e ir com tudo. Foi uma decisão grande pra mim entrar em outro relacionamento depois de ter tido vários bem difíceis. Eu tinha feito muito trabalho de cura. E eu falei: olha, eu topo me comprometer e ir com tudo, com a intenção de casar no futuro, de ter filhos no futuro, de construir uma família. Não é só ficar saindo por sair. Mas eu pensei: ok, a gente tá começando a entender os valores um do outro. Eu tô entendendo os seus valores. Esses são os meus. Isso é o que eu quero pro meu futuro. Então, com esse contexto, tá, vamos fazer isso sabendo que essa é a nossa intenção. Não só a gente se gosta, vamos só sair por sair. Eu falei: eu tenho uma condição. Só uma. Eu disse: eu nunca vou ficar com raiva de você por nada. Nunca. Eu sinto que pelo tempo que a gente já tá junto, eu te conheço o suficiente, eu não vou ficar com raiva de você. Eu posso ficar frustrado e irritado, mas com raiva eu não vou ficar. Eu não vou gritar com você. Eu nunca vou levantar a voz. Porque eu escolho te aceitar como você é. Eu posso não gostar de certas coisas que você faz, mas eu vou escolher te aceitar. Sim, sim, E criar combinados em cima disso. sim. E eu só tenho uma condição. Você não pode ficar com raiva de mim se algo te incomodar. Você tem que vir falar comigo primeiro. Vem até mim e começa falando pelo menos uma coisa que você aprecia em mim. Depois a gente pode passar o dia inteiro falando do que tá te incomodando. Isso desarma a Então, pessoa, né? se tiver algo te chateando e você quiser conversar, eu vou te ouvir por horas. Eu vou conversar com você e desarmar isso. Sim, Mas é que você precisa entender, porque a minha vida inteira vai ser dedicada a encontrar formas de melhorar a sua vida. E se você vem falar comigo por causa de uma coisa que te chateou e não reconhece pelo menos o que eu venho fazendo de bom nos últimos 3 meses, tipo como eu continuo somando, como eu apareço, como eu tô presente, como eu escuto, como eu levo a gente para viver experiências, como eu cuido, como eu provejo e protejo. Se você só vem com a única coisa que tá te incomodando e não reconhece nenhuma coisa boa, eu vou ficar chateado. Esse é o único momento em que eu vou ficar com raiva. certo, sim. E falei: a gente pode combinar isso? O que ela disse? Ela disse sim, mas no começo não entendeu, tipo, e se eu só estiver chateado com alguma coisa? Aí isso não funciona pra mim. Aí eu não sou o cara certo pra você. Porque tudo que você precisa fazer é dizer: eu valorizo muito isso. E tem uma coisa que tá no meu coração, que eu quero conversar. Eu falei: talvez eu esteja errado em fazer esse pedido, mas isso vai me tornar um Você é parceiro humano. melhor. Sim. Porque você precisa entender. Na minha cabeça, o dia inteiro eu penso em como melhorar a sua vida. Eu ajo de acordo com isso. E eu tô comprometendo a minha vida com você. Sim. Eu tô abrindo mão de todas as outras opções do mundo pra focar em você. Sim. E construir uma vida que a gente imagina juntos. Sim. E tudo que eu peço em troca é: não fique com raiva, não levante a voz, não descarregue em mim. Só conversa comigo. Você pode estar chateada, mas me diz primeiro uma coisa que você aprecia pra eu me sentir visto. Pelo esforço constante que eu coloco nisso, em vez de só: não gostei disso que você fez, não gostei daquilo. Por que você fez isso? Não. Pra mim não funciona. Se você precisa fazer assim, procura outro cara. Te desejo tudo de bom. E eu fico solteiro e tudo bem. Não é questão de certo ou errado. Foi só um pedido meu. E eu acho que é porque na maioria dos meus relacionamentos anteriores, não em todos, mas na maioria, eu me sentia constantemente atacado por quem eu era. Era pouco reconhecido. Era mais do que isso. Eu me sentia atacado, sabe? Era tipo: por que você faz isso? Por que isso é assim? Por que aquilo? Eu não me sentia compreendido. E aí vinha a frustração. Talvez fosse essa expectativa de ler a mente, ou seja lá o que fosse. Ou elas queriam que eu fosse outra pessoa,
Como se depois que a gente estivesse junto, Você eu precisa fosse aceitar virar a pessoa. alguém diferente. Em vez Sim. de, eu sou assim, me aceita. Ou então, não fica comigo. E tudo bem. Só que eu não tinha coragem de Sim, sair desses isso é relacionamentos. difícil. Então, eu mudava pra agradar. E aí, você não era você mesmo, né? Eu não estava feliz e elas também não. Não importa o quanto eu mudasse. Aí pensei, eu nunca mais vou mudar por alguém. Nunca. Certo? Parece duro, mas é real, é honesto. Mas eu vou melhorar, crescer, evoluir o tempo todo e me curar Você vai também. mudar, porque todo mundo muda, mas a gente não vai mudar pra atender a sua lista de exigências. Então me aceita e vou te aceitar por completo. Sim, sim. Se algo me incomodar, eu só vou conversar com você sobre isso. Então eu fiquei curiosa. Sua esposa tinha alguma condição? Não. Quer dizer, tirando que, se a gente fosse namorar de forma exclusiva, a intenção era casar e ter filhos. A gente já era mais velho. Eu tinha 38 quando a gente se conheceu. E ela falou, eu não posso perder tempo num relacionamento. Então não era tanto condição. Era mais acordo. Sim, sim. E eu acho que eu fui muito claro. E a gente também começou o relacionamento já na terapia. Eu falei, eu não entro num relacionamento sério se a gente não começar Adorei. em terapia. E ela, tô dentro. Porque pra mim, eu não queria passar 2 anos e depois ser tipo, não tá dando certo. O primeiro ano é bom e depois... Sim, eu sou muito fã de terapia preventiva. Todo mundo pode se beneficiar de terapia. Porque quando o problema já estourou, de certa forma já tá tarde. Não, começa Sim. antes. Não é resolver todos os problemas de uma vez, mas começar se curando individualmente e criando acordos juntos, pra ter menos problema lá na frente. Isso não significa que a gente não tenha coisas pra superar juntos. Mas eu sinto que a gente tem essa capacidade de se comunicar com base nos nossos valores, na nossa visão, no nosso estilo de vida e em se entender. Sim, é lindo. Enfim, eu me perdi aqui, mas eu queria saber. O que acontece por dentro com uma pessoa quando ela decide não compartilhar o que realmente está acontecendo? Elas escondem o que sentem. Tipo você, que guardou seus sentimentos por 10 anos com a sua mãe. Eu sei. Se você não fala de verdade como se sente pro seu parceiro, o que vai acontecendo por dentro quando essas coisas começam a acumular? E eu sei que você tem uma Sim. demonstração disso. Sim, Dá pra mostrar claro. aqui? Tá, vamos lá. Acho que se a gente for destrinchar isso com calma, o grande objetivo do livro é colocar luz em algo que quase sempre passa batido. É colocar uma luz em algo que costuma ser invisível pra gente. O que seria? São as dezenas, centenas, milhares de decisões de se abrir que a gente toma todo santo dia. O que é uma decisão de se abrir? O que isso quer dizer? Certo? Então eu vou te levar por um dia na vida dessas decisões, tá? Entendi. E às vezes a gente decide revelar, dizer o que tá pensando, mas muitas vezes a gente não diz. Então vamos lá. O meu ponto, e aqui vai um spoiler, é que até não falar, até o que a gente engole, ainda é uma escolha, ok? Então vamos fazer um dia na vida. Deixa eu pegar meu Sharpie. Um Sharpie falando igual canadense. Ok, você quer segurar isso? Sim. Tá. Então, beleza. Vamos lá. Aqui vai um dia típico. Você acorda de manhã e... o despertador toca. Você vira pro seu cônjuge. A gente começa fofinho. Eu te amo, meu bem. Você diz isso, né? Coloca isso nesse pote aqui. Eu te amo. E aí, Ok. logo depois, você pensa. Nossa, eu tô me sentindo péssimo. Eu dormi tão mal. Você não disse. Você só pensou isso. Mas você não falou? Você não Vai fala, pro pote você do só não dito. sentiu. Quantas vezes isso acontece? Você não quer parecer reclamão e cortar o clima logo de cara, né? Segura os dois. Ok, perfeito. Beleza. Aí vocês levantam, você e seu cônjuge. Vocês estão no banheiro. Você se olha no espelho e fica meio decepcionado. Porque você pensa, eu tô com uma cara. Ok, mas isso fica no não dito. Tá. E aí você pensa, você diz pra si mesmo, eu me sinto mais velho do que eu achei que ia me sentir nessa idade. Você pensa isso? Eu penso ao Ok. escovar os dentes. Aí você desce pra cozinha, as crianças estão ali andando pela casa. O marido tá fazendo o lanche delas. Ele pergunta, o que eu dou de lanche pras crianças? E você responde, ah, escolhe qualquer coisa. Escolhe qualquer coisa. Pelo amor de Deus, Sim, não sim. aguento. Mais uma decisão pra mamãe? Sim, Não, sim. né? Aí ele fica,
Ué, eu só tô tentando fazer o lanche. Do que você tá falando? Só que o que você não falou foi: amor, hoje eu tô no limite porque eu não dormi. Eu tô muito nervosa com o trabalho hoje. E talvez eu fique bem. Isso fica no não dito. Não dito. Sim, Por causa disso, eu posso ficar meio grossa. E o problema não é com você. certo. É por isso que eu tô respondendo assim. Não é por causa desse lanche. E eu tava precisando de um abraço. Só que você não fala nada disso. Certo. Você só, sabe, Fica esperando que a pessoa adivinhe. sim. E aí ele fica bravo, porque pensa: olha isso, que ingrata do caramba. Eu tô fazendo aqui e ela não consegue responder uma pergunta. E nunca é sobre esse lanche idiota, né? É esse monte de coisa. Tá, aí eu tô me desviando. Tá, então você entra no carro e leva as crianças. Você entra no carro pra levar as crianças pra escola. Seu pai liga. Ele fala: tô dirigindo, tô indo pro médico. E o que você pensa é: nossa, meu pai, com 70 anos, dirigindo. Ele tem uns sinais de demência, talvez nem devesse estar dirigindo. Eu tô preocupada com Certo. ele no volante. Sim, sim. Mas o que você fala é: pai, pode ser depois? Vamos falar depois, quando você sair do carro, pai. Então você falou isso? Sim, você falou isso. Aí você chega no trabalho. E aí seu assistente te pergunta: e aí, tudo bem com você? E você responde: tudo ótimo. O que você não fala é: Tô sobrecarregada e estressada. eu tô sobrecarregada. Eu tô estressada. E aí o dia vai seguindo. Uma coisa em cima da outra. E dá pra ver que eu poderia ficar aqui indo longe. Eu não vou. Mas a gente nem precisa de estatística pra saber que entrou coisa pra caramba no pote do não dito. Sim, Bem mais do que no pote do dito. E a gente ainda podia ser bem nerd e olhar item por item. E muita coisa aqui é sentimento, né? Muita coisa que a gente não compartilha são sentimentos. E o ponto é que esse dia é super comum. Não tem nada de extraordinário. E mesmo assim, tem muito mais coisa que fica guardada e poderia ser dita. Eu não tô dizendo que tudo isso deveria ir pro pote do dito. De jeito nenhum. Existem bons motivos pra gente não falar. A gente tá ocupado. A gente tá sendo educado. A gente pode estar sendo estratégico. Tem vários motivos. Motivos legítimos. Pra não se abrir. Mas o problema é quando a gente vai vivendo no automático e nem considera falar, né? Tipo esse me sinto velho. Você nem pensa em dividir isso com sua esposa. Mas imagina se você falasse? Ela podia dizer, eu também. Mas olha nossos filhos. Olha as crianças. Parte de ficar mais velho é também aproveitar os filhos. E aí vira conversa. E você já não se sente tão sozinho. E tem o lado profissional. Seu chefe te elogia depois de uma apresentação importante que te deixou ansioso. Você diz, que bom, obrigado. Mas não diz, eu tava bem ansioso antes. E eu tô orgulhoso de como eu encarei. E no fim foi prazeroso. Eu adoraria ter mais oportunidades assim. E aí a pessoa entende. E isso vira sucesso de carreira, né? Dá pra ver como eu fico empolgada com essa ideia. Claro que tem hora que não dá. Tipo com seu assistente. Você não vai despejar nele que tá sobrecarregado e sem saber por onde começar. Claro que não. Mas eu acho que o problema real é que a gente nem considera a possibilidade de se abrir um pouco mais. mas não tem o outro lado disso? Quando a pessoa tenta se abrir demais e isso acaba machucando ela? Quando ela se abre de verdade? Eu lembro que crescendo, como homem, teve uma vez num relacionamento em que eu falei como eu tava me sentindo e minha namorada disse, pra mim você parece fraco. Ela disse isso e Isso eu é um sei. problema dela. Eu sei que eu não devia pensar isso. Mas Na real, é ótimo que ela tenha falado isso. Não aceite o deboche. ela não conseguiu receber as emoções que eu tava sentindo. Não é que eu tava me arrastando no chão, mas eu tava emocionado. Eu tava num momento meu. Sim, E eu tava demonstrando emoção. E ela disse, eu sei que eu deveria, ficar de boa com isso. Mas eu não fico. sim. E eu acho que muitos homens já passaram por isso. Sim, Tentaram ser vulneráveis. Talvez choraram na frente da namorada por algum motivo. E sentiram uma virada no ar. Uma mudança na energia e na comunicação. Como se fosse, será que eu tô segura com esse cara se ele é fraco? Mesmo que seja só por um momento. Dá pra confiar nele? Então, quando se abrir demais, vira algo que te prejudica? Quando isso te atrapalha com seu chefe? Tipo você falar, é assim que eu tô me sentindo. Eu tô inseguro, com medo, nervoso. E ele pensar, dá pra confiar em você? Eu te respeito? nesse exemplo, tem uma distinção essencial. O exemplo que eu dei era depois da apresentação. Certo?
Você não quer dizer isso para o seu chefe. Alguém acima de você. Antes da apresentação. Você não quer dizer antes. Porque ele vai pensar, então você não vai apresentar. Tenho que resolver isso. E às vezes, se o chefe entra e pergunta, e aí, como você tá? Você responde, ótimo, tá tudo certo, tô animado. É quase como se estivesse mentindo. Então, é sobre o que você escolhe compartilhar. Porque ansiedade e empolgação andam juntas. É seletivo. E a gente pode ser seletivo. A gente deve ser seletivo. A gente não tem que falar tudo que passa na cabeça. E, inclusive, se você fala que tá ansioso, você pode ficar mais ansioso. Mais ansioso. Força. Lá, meio que vira verdade, né? Então, o que eu tô entendendo é que se abrir e esse poder subestimado de se abrir mais depende totalmente do contexto. Contexto é tudo. Sim. E, na verdade, quem faz isso melhor? Quem sabe a linha entre TMI, muita informação, e TLI, pouca informação, que muda o tempo todo. É quem tem o que eu chamo de flexibilidade para se abrir. São pessoas que se abrem muito, ficam super vulneráveis e conseguem alternar entre isso e ficar totalmente fechadas. Porque cada situação pede uma coisa diferente. E no seu exemplo, nossa, dava para abrir várias bolhas de pensamento aí. Sim. É um exemplo muito rico. Mas às vezes a solução para esse sentimento de acho que me abri demais é fazer perguntas e se abrir mais ainda, né? Tipo dizer, isso me machuca. Você reagir assim me machuca. Porque para mim, masculinidade é ter segurança com todas as emoções. Eu sempre vou te proteger. Ou dizer, me conta mais. O que é que te deixa insegura? Então isso deveria gerar mais entendimento. E talvez a resposta não seja boa. E isso também é informação. Porque você aprende que não tá na mesma página. E que essa pessoa não é pra você. Sim, não era a pessoa certa pra mim. Mas eu sei que muitos homens... Eu escrevi um livro sobre isso. Chama The Mask of Masculinity. Foi há 8 anos, eu acho. E era sobre destrinchar a minha própria incapacidade de ser vulnerável. Incrível. Porque eu sentia que precisava me encaixar. Na sociedade, com homens. No grupo de amigos homens. Na intimidade e nos relacionamentos com mulheres. No papel que eu achava que eu tinha que cumprir como filho mais novo. Seja lá o que fosse. Era a máscara que eu usava para me proteger emocional e psicologicamente no mundo. E a máscara que muitos homens usam para tentar se encaixar e pertencer. E as mulheres também usam máscaras. Mas eu tô falando de outra coisa. Diferente. De outra natureza. E uma pesquisa que me marcou muito enquanto eu escrevia o livro. Como mãe de menino. Foi um estudo com crianças pequenas em idade pré-escolar. Eles mediram a resposta galvânica da pele, que é tipo o quanto a mão sua. Um indicador de quanta ansiedade você sente. E eles também filmaram o rosto delas. O quanto elas expressavam. O quanto mostravam do que estavam sentindo. Enquanto assistiam a coisas tipo filme assustador. E o que eles viram foi que as crianças que expressavam mais ficavam mais calmas fisiologicamente. A mão não suava tanto. Então expressar literalmente acalmava elas. E o contrário. Engolir e guardar, que você já tinha tocado antes. Faz muito mal para o nosso bem-estar de várias formas. Isso é muito estressante. E o que mais me pegou foi que por volta da 2ª série, os meninos foram ficando menos expressivos com o tempo, porque aprenderam que segurar, ser durão, não demonstrar. Isso é o que é ser homem, né? É tão... Eu tô curiosa. Pra você, essa máscara que você sentia que tinha, teve momentos de virada? Teve alguns pontos de inflexão? Teve momentos em que a máscara caiu por etapas? Tirando a máscara? Sim. Acho que foi ali por volta de uns 13 anos atrás, com 29 para 30. Eu tinha conquistado o que eu achava que tinha que conquistar nos 20 e poucos. Montar um negócio, ganhar milhões, ter namoradas bonitas, status, seguidores, essas coisas. Só que eu me sentia mais vazio, mais sozinho, mais perdido, mais inseguro. E por fora para os outros parecia que eu tava com tudo sob controle. Sim. E eu tive esses 3 tipos diferentes de colapsos em relacionamentos. Seja parceria de negócios ou namorada que era meio instável, emocional, terminava e voltava. E então uma amizade. Tudo isso estava acontecendo na mesma temporada, em poucos meses. Todos esses relacionamentos estavam se desfazendo. No começo eu fiquei, o que tem de errado com cada uma dessas pessoas? Só que eu era o ponto em comum. Aí eu parei para refletir e pensei, caramba, tem alguma coisa errada comigo,
Porque eu tô na raiz disso. Eu sou o denominador comum desses relacionamentos quebrados. Eu não posso ficar apontando o dedo para todo mundo. Tem alguma coisa acontecendo em que eu não tenho habilidade emocional, eu não tenho as ferramentas, eu não coloco limites ou eu tô desalinhado com alguma coisa. E isso virou uma jornada. Nos últimos 13 anos, eu fui atrás do máximo que eu pude de inteligência emocional. Treinamentos, workshops, terapia, coaching. E foi aí que eu lancei o programa. Sim, sim. Eu lancei o programa há 13 anos porque eu pensei, tá, eu alcancei sucesso, mas eu não tenho grandeza na minha vida. Eu conquistei coisas, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto pleno. O que tem de errado comigo? Vou perguntar pra quem entende. Deixa eu baixar a bola. Sim, E parar de ser aquele cara metido de 20 e poucos achando que já sabe tudo. sim. Eu quis ser humilde e trazer pessoas que são referência. Gente com sabedoria, experiência, pesquisa, como você, e dizer, me ensina. Que demais. E aí, aprendendo, eu compartilho com os outros e tento ajudar quem tá passando por uma luta parecida. Sim, sim. Desafios pessoais, dinheiro, saúde, relacionamentos, o que for. Então, nesses últimos 13 anos, eu fui a cobaia da minha própria luta. E eu pensei, beleza, eu vou tentar ser a melhor versão de mim que eu conseguir. Eu vou tentar trazer pra hoje a versão mais sábia do meu eu do E futuro. ser esse tipo de pessoa que aprende a vida inteira é uma mentalidade muito saudável, né? O tempo todo. Sim, E mesmo agora, chegando nos 40, vou fazer 43 daqui a alguns meses. E mesmo sentindo que eu acumulei muita sabedoria nesses 13 anos ou na vida toda até aqui, eu penso, cara, eu ainda posso ir muito mais fundo. E impactar pessoas em um nível maior. sim. No 1 a 1, em grupos. Ou falando com muita gente. Tem muita coisa que eu ainda posso descobrir em mim e ao mesmo tempo dá para manter isso bem simples. Eu não preciso ficar sempre cavando mais e mais. Eu posso integrar a sabedoria e, a partir disso, impactar e servir. Sim, Servir meus sonhos e meu propósito maior e servir as pessoas ao meu redor do melhor jeito que eu conseguir. E isso não quer dizer que eu vou ser perfeito. Às vezes eu vou escorregar, vou cair em padrões antigos da infância. mas vai Mas é reconhecer quando perceber, acontecer. pegar no ato e substituir por uma versão mais sábia de mim. Sim, E eu acho que o programa, os livros, as entrevistas, vivem me lembrando do que eu já sei. Em geral, eu não aprendo coisas totalmente novas que eu nunca ouvi. É mais. Ah, essa pesquisa confirma o que eu já intuía. Então, deixa eu aprofundar. E muito é isso. Mas eu acho que a ideia de... Tem algumas coisas que eu tô pegando do que você disse que podem ajudar muita gente. Primeiro, se você espera que a outra pessoa saiba o que você pensa ou sente só porque você tá sentindo, você vai ter um relacionamento difícil e vai viver frustrado se esperando que o outro leia sua mente. Mesmo que você faça uma cara de incômodo do tipo, tô irritado com a vida, e ache que o outro tem que sacar. E uma coisa que minha esposa Marta faz muito bem é, ela sabe que eu não sou leitor de mente. E eu sempre falo, se tem algo errado, me fala na hora. Não espera virar o dia, não espera meia-noite na cama prestes a dormir. Fala antes. saber puxar isso do outro também é importante. Sim, exatamente. Sim. Comunicando bem, consigo te servir melhor também. Sim, sim, Sabe o que eu quero dizer? sim. Só comunica um pouquinho e eu consigo te apoiar melhor. Sim, sim. Mas se você espera dar 1 da manhã para despejar algo em mim quando meu cérebro já não tá funcionando, vai ser exaustivo para os dois. Então, tentar ler mente é um trabalho impossível. Comunica mais. Mesmo que seja só um pouco, já muda muito. E esse poder de conseguir se abrir mais com contexto, Sim, sabendo contexto é com quem tudo. você está falando, qual é o timing, pelo que eu entendi. Isso também é importante. Certo? E eu acho que tem algumas coisas que a gente tende a compartilhar pouco. E eu diria que a principal é sentimento. Por vários motivos. Mas para quem escuta isso e pensa, ai, lá vem esse papo de sentimento. Mas eu entendo. Porque eu também sou desse tipo. Eu nasci cética. Então, existem estudos olhando para arrependimentos na vida. E um deles foi conduzido por um colega meu de Cornell, Tom Gilovich, que é tão brilhante quanto acolhedor. E ele foi ver do que as pessoas se arrependem. E o que ele descobriu foi que as pessoas, elas se arrependem mais do que fizeram ou do que deixaram de fazer?
E parece que, em média, algo como 76% dos arrependimentos são coisas que você não fez. Sério? Então, o não dito e falar de menos, entra aí. As coisas que você não fez. E aí, para fechar com chave de ouro, tem mais uma. Eu me deparei com um livro de uma enfermeira de cuidados paliativos, a Bronnie, que escreveu um livro. Eu já trouxe ela no programa. Meu Os Deus, 5 que arrependimentos demais! de quem Sim, está morrendo. porque 4 de 5 são coisas que você não fez. O terceiro é, eu queria ter compartilhado mais os meus sentimentos. Uau. Tipo, se isso não te convencer, e dá pra pensar nisso, tipo, eu tava agora mesmo conversando com a minha cabeleireira querida. E ela, a gente tava falando disso. Ela disse, sabe, a gente teve uma reunião de pais e mestres que é, tipo, ok, bem funcional. E eu decidi, porque eu tinha lido o seu livro, que eu ia... A reunião não tava indo muito bem. Então eu resolvi falar como eu tava me sentindo. Eu falei, eu tô frustrada. E ela disse que isso mudou o jogo. Porque de repente as pessoas começaram. Eu também tô frustrada. E como é que a gente ficou identificável? Todo mundo estava sentindo a mesma coisa, ou alguma variação disso. Então isso deixa tudo muito mais forte, mais convincente. Outro exemplo, e eu nem fiz isso de propósito, é que mostrar sentimento é muito mais convincente. Você fica mais persuasivo quando faz algo com sentimento, quando deixa o sentimento aparecer. E um exemplo. Isso foi bem no começo, quando eu estava saindo com meu marido. Meu segundo marido, que é meu atual. A gente estava num resort lindo no Caribe e tinha... Eu sou péssima para dormir. Eu odeio isso, mas eu durmo muito, muito mal. E era a primeira noite no paraíso e eu não dormi nada. Tinha uma festa em cima da gente. Foi um inferno. Enfim, eu No tentei de paraíso, tudo para mas foi dormir. puxado. Não foi bom. Sim. Aí, na manhã seguinte, ele é meio não confrontador, sabe? Quando eu me importo muito, eu posso ser bem direta. E eu pensei, isso não tá certo. O dinheiro que a gente pagou. Então eu fui na recepção e comecei a falar. E eu não consegui segurar o que eu tava sentindo. Eles ficaram, não tem o que fazer. E aí eu comecei a chorar. Não foi estratégia, porque eu tava tentando não chorar. Mas aí eles mudaram completamente e colocaram a gente no quarto mais lindo, tipo um bangalô em cima do mar. Eu sei que parece. Eu não tava tentando manipular ninguém, mas a lição pra mim foi: eu não preciso ter tanta vergonha de chorar. Chorar, na hora e no lugar certos, pode ser uma jogada de alto risco, mas também é uma informação muito forte. Porque mostra que você se importa de verdade. Não é só tô irritada ou tô chateada. É que você estava triste de Sim. verdade. É um sinal verdadeiro, né? É fácil só reclamar, mas isso aqui tem custo. Porque eles ouvem gente reclamando o tempo todo, né? Certo? Certo. Aí eles pensam: não, ela tá falando sério mesmo. Então, sim, compartilhar sentimentos é algo que a gente cronicamente fala pouco. Sim. Sim, E tem um custo por não compartilhar o que você sente de verdade. exato. Tem oportunidades perdidas. Tem amizades que nunca florescem, romances que nunca acendem, colegas que nunca chegam a confiar em você. Qual é uma pergunta que você poderia fazer pro parceiro íntimo que faria ela compartilhar o que sente de verdade? Se ela vem bloqueando ou escondendo isso há muito tempo. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o que eu faria... Quer dizer, dá pra fazer muita coisa, mas existe uma tendência humana muito forte. Eu quase diria um instinto. Eu não uso essa palavra à toa, mas dá até pra fazer um argumento evolutivo bem convincente pra isso. Existe um instinto de reciprocidade. Então, se sua pessoa parceira é mais reservada, como meu marido, ele tá se recuperando de ser fechado, de falar pouco. Eu, por outro lado, sou de me abrir muito. Eu tenho meus momentos e então a gente se equilibra. Mas, reciprocidade... Então, se você realmente, em vez de ficar tentando achar a pergunta perfeita, você se abre primeiro de forma proativa. Você diz, eu sinto. Sabe, no dia em que a gente casou, eu tava tão feliz, mas também senti uma incerteza sobre o futuro. Sobre como seria a nossa vida de família e onde a gente ia morar. Se você compartilha algo vulnerável, isso puxa o outro com muita naturalidade, especialmente num relacionamento amoroso. Reciprocidade é quase um... Fica estranho não retribuir. Então é isso. Em vez de buscar a pergunta perfeita, eu tentaria isso. Começa pela vulnerabilidade. Começa se abrindo. Começa com alguma coisa. Isso é muito forte. Bom, eu quero que as pessoas conheçam seu livro. Chama Revealing the Underrated Power of Oversharing. E, de novo, eu realmente acredito que relacionamento é a chave para uma vida feliz. E relacionamentos fortes vêm da capacidade de comunicar o que você sente. Obviamente no contexto certo. E não quer dizer que você vai passar o dia chorando se estiver triste. É aprender a se comunicar, se conectar
e aprender a receber quando o outro se abre. É aí que a vida acontece. Porque, no fim, é tudo sobre relacionamento. E se você sofre nos relacionamentos, você vai sofrer na vida. Sim, E isso vai te dar mais ferramentas para construir uma relação forte. Então, o livro se chama Revealing the Underrated Power of Oversharing. E o pessoal pode visitar seu site, proflesliejohn.com, e também te achar no Instagram, LinkedIn e redes sociais, Prof. Leslie John. Tenho umas últimas perguntas para você. bate-bola rápido. Sim, exatamente. Isso aqui se chama As Três Verdades, um cenário hipotético. Imagina que você pode viver o tempo que quiser, fazer todo o trabalho e toda a pesquisa que você ama, viver as experiências que você sonha com sua família, seus filhos, tudo isso. Mas por algum motivo, no seu último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você. E a gente não tem mais acesso aos seus livros, entrevistas, conteúdos. Mas você pode deixar uma última mensagem. E eu chamo isso de As Três Verdades. Quais seriam essas três mensagens? As três verdades que você deixaria, a partir de todo o seu trabalho, suas pesquisas e suas lições de vida. Beleza. Eu diria... A minha primeira verdade, ou minha primeira mensagem seria que a gente vive com medo de soltar informação demais. Mas a gente não deveria, porque o problema maior é transmitir informação de menos. A segunda verdade que quero compartilhar é que o silêncio é uma escolha. E quando você começa a enxergar o silêncio como escolha, isso abre muito espaço porque você percebe o quanto você pode compartilhar, porque você percebe o quanto deixa guardado. E a terceira, se revelar com sabedoria é uma habilidade. E é uma habilidade que todo mundo pode melhorar. E como qualquer habilidade, exige prática e tentativa e ajuste. Então eu incentivaria as pessoas a se esticarem um pouquinho mais. E isso também é, num nível meta, o que eu tô fazendo no livro, né? Tipo, como você escreve um livro sobre se abrir sem se abrir. Sim. Então espero que eu tenha acertado na maior parte. Mas é isso. Você precisa se perdoar se errar, porque isso faz parte de aprender e experimentar. Sim. É uma dança contínua. Sim, Muito bom. Leslie, eu te agradeço e reconheço por, primeiro, se abrir aqui, porque eu acho que acadêmicos, às vezes, a gente se seguram. enrola na ciência. Sim. Fica tudo na pesquisa, na ciência, e não entra na vida pessoal. Então eu reconheço você por ter exposto isso sobre sua mãe e por ter carregado esse ressentimento de fundo por mais de uma década. Mas aí, esse trabalho te fez encarar isso. E parece que acabou criando uma relação mais forte com a sua mãe. Com certeza. Então eu te reconheço por fazer esse trabalho de cura em você, enquanto também produz pesquisa e artigos acadêmicos. E ainda criar dois meninos Exatamente. doidos. Mas isso é difícil quando você está em recuperação de não se abrir, né? E eu também percebi, escrevendo, que eu me classifico como alguém que compartilha demais. Mas gosto de contar histórias engraçadas, me zoando. Mas quando chega na hora de compartilhar sentimentos profundos, será que faço isso mesmo? A gente continua trabalhando nisso. Esse é o ponto de partida. É um aprendizado, pra vida toda. Exatamente. Última pergunta, Leslie. Qual é a sua definição de grandeza? É se sentir tão confortável na própria pele e se conhecer tanto, a ponto de conseguir conquistar na vida as coisas que você valoriza e que as pessoas que você ama também valorizam. Leslie, obrigado por estar aqui. Eu te agradeço. Muito obrigada. Foi poderoso. A gente nunca exigiu tanto do amor romântico quanto exige hoje. Sério. A gente quer, literalmente, que uma pessoa só nos dê o que antes uma comunidade inteira costumava oferecer. A gente nunca foi tão livre e nunca foi tão sozinho. Ela já foi chamada de deusa do amor e da conexão. Com 2 livros e o podcast super popular, Where Should We Begin?